canal Som do Clarim está de volta com mais uma lição, agora com a classe de adultos. A lição de número 9 para o dia 26 de fevereiro de 2023 traz o título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Vou repetir. O Avivamento Pentecostal no Brasil. Atos 19, 5 e 6 diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática nos diz que Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Se você não é inscrito ainda neste canal, inscreva-se, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu comentário, dê o seu like, coloque aqui alguma sugestão embaixo no vídeo e se você não é inscrito, faça a sua inscrição. Nós agradecemos aí a sua participação. A leitura bíblica está em Atos 19, 1 a 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Falar de avivamento é uma coisa linda. É muito bom falar sobre o avivamento durante a história, não só do Antigo Testamento, mas a história da igreja. E, portanto, chegamos a esta lição de número 9, que nos fala sobre o avivamento pentecostal no Brasil. É importante salientar que as igrejas Assembleias de Deus, elas foram pioneiras no pentecostalismo brasileiro. A partir de 1910, 1911, em Belém do Pará, essa mensagem de batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, o avivamento em si veio com muita veemência, porque Deus usou os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. E a primeira irmã a ser batizada no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, foi a irmã Celina Albuquerque. Vamos falar mais posteriormente, tá certo? Então, na lição desta semana, estudaremos a respeito do avivamento pentecostal no Brasil. Nós vamos ver como que ocorreu ao longo do livro de Atos dos Apóstolos e repetiu-se em terras brasileiras, aqui nas terras brasílias, como Deus chamou o povo do Brasil para viver a plenitude do Espírito Santo. Ele capacitou pessoas, capacitou homens para trazer esta mensagem e orientou como os irmãos devem buscar esse batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e todas as bênçãos decorrentes aí do Pentecostes, né? A partir de Atos 2 nós temos a descida do Espírito Santo e esse poder pentecostal sendo derramado no mundo inteiro, a partir de Atos dos Apóstolos. Então ele capacitou com a mensagem pentecostal e equipou com autoridade e estabeleceu com dons espirituais para que em meio a perseguições o povo crescesse exponencialmente. Houve um crescimento exponencial. Deus fez uma grande obra em nosso país por meio
desse avivamento pentecostal. Essa lição nós não vamos demorar muito, porque o conteúdo é muito bom e temos que ir logo direto ao ponto. A chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou realmente a realidade espiritual deste país de forma inquestionável, de forma irreversível, em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios, maravilhas. Então, vindos dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eram suecos, mas vieram dos Estados Unidos porque eles estudaram lá nos Estados Unidos, chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade destes servos de Deus, então começou o maior avivamento espiritual em nossa nação brasileira. O avivamento pentecostal no Brasil é o que nós vamos estudar nesta lição. Para você que já conhece a história das Assembleias de Deus, é realmente um momento de você aprofundar. E para quem não conhece tanto a nossa história, então vamos aprofundar, falar um pouco sobre a vinda dos missionários suecos, né, que trouxeram a mensagem pentecostal, a mensagem como está realmente ali a partir de Atos dos Apóstolos. O movimento pentecostal no Brasil repete o movimento de Atos dos Apóstolos. Em Atos 19 e o versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim. Preste atenção. Tendo crido, recebestes o Espírito Santo? Ou também podemos perguntar assim. Recebestes já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do texto de Atos 19, de 1 a 7. Os discípulos de Éfeso, naquela cidade grega, foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica, já eram salvos em Cristo, já eram batizados nas águas. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição das mãos de Paulo, das mãos do apóstolo. Então, observe que eles já eram salvos, já criam no Evangelho, agora faltava realmente o batismo no Espírito Santo e Paulo disse, já recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram, nós nem sabemos direito o que é isso, a que se refere. Então, Paulo ensinou ali, impôs as mãos e suplicou a Deus, e Deus batizou aqueles homens com o Espírito Santo. Que coisa gloriosa! A plenitude do Espírito Santo. Como nós vimos em lições anteriores e na lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira é a experiência de salvação e a segunda, o batismo no Espírito Santo. É um revestimento, é uma bênção que Deus tem para você, querido. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com a imposição das mãos de Paulo. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. Está escrito aí na Bíblia, em Atos 19, 3. Então, vamos perceber que a experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas, não é? Como confirmação do dom de Deus, e isso foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Uma experiência é a experiência da salvação, da libertação. E outra experiência ainda bastante melhor, vamos dizer assim, é a experiência do batismo no Espírito Santo. Observe aqui, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus,
Esses dois missionários suecos chegaram em 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Predominava então a existência de igrejas históricas e tradicionais, e, consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas realmente nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo. Eram salvos, eram libertos, eram crentes salvos, santificados, não é? Agora, precisavam dessa experiência do batismo no Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Então, depois que os missionários apresentaram a mensagem de pentecostal, do batismo com o Espírito Santo, então as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir em nossas terras, a partir do Pará, a partir da cidade de Belém. Era possível, então, ser um cristão com mais fervor espiritual. E você que não é batizado no Espírito Santo, nós aconselhamos que você busque essa experiência. É uma experiência esplendorosa ser batizado, ser imerso no poder do Espírito Santo e viver essa experiência pentecostal. A segunda parte da lição fala do nascimento de um novo movimento, chamado Movimento Pentecostal. A pregação do avivamento pentecostal ocorreu de forma dinâmica a partir da cidade de Belém. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando assim incômodo e preocupação. Mas a palavra de Deus nos diz que realmente a chamada se cumpriu, porque Deus honrou e ali foram confirmados prodígios, milagres, batismo com o Espírito Santo, curas divinas. Muitas maravilhas aconteceram a partir da chegada dos missionários. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Irmã Celina Albuquerque. Meus queridos, então, a partir desse momento, a igreja começou a crescer, porque a obra, a missão sueca, fundou em nosso país igrejas em todos os estados, em todas as cidades, praticamente em todas as cidades brasileiras. Hoje nós temos Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Hoje, realmente, com muitos ministérios distintos, porque a obra cresceu muito, mas a partir de Belém do Pará, nós tivemos um avanço por todo o país e hoje a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela é realmente presente em todos os estados, em todas as cidades do Brasil. Houve crescimento muito grande, mas também houve perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme o Senhor Jesus disse em Mateus 5,10. Mas essas perseguições se davam na esfera litúrgica e também, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos, no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir atos batismais, ali na hora do batismo nas águas. Há registro de que um deles sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingre e a irmã Celina impediu, jogando-se na frente do meliante. Então, são vários registros que nós encontramos naquele livro O Diário do Pioneiro, que fala sobre a perseguição no início da Igreja Pentecostal. Houve milagres, prodígios, maravilhas e se destacam aí curas divinas, milagres. Houve perseguição, sim, mas o poder de Deus foi derramado. Se você não tem o livro O Diário de um Pioneiro, procure adquirir, que nós vamos observar ali relatos de Gunnar Wingre no seu dia a dia no ministério aqui no Brasil. Então, o nascimento do novo movimento no Brasil, chamado Movimento Pentecostal, teve como destaque o crescimento, perseguição e também curas, prodígios, milagres.
Então, isso prova de que o crescimento não impede perseguição, problemas, lutas, desavenças, coisas que acontecem na vida cotidiana e também acontece na obra de Deus. Mas nós estamos firmes em Cristo, prosseguindo avante, crendo que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A terceira parte da lição, nós vamos ver a expansão do avivamento pentecostal, como esse avivamento se expandiu. Foi um modelo centrífugo. O que é um modelo centrífugo? O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Nós também participamos no início de nossa fé e durante o nosso trajeto de fé, esse tipo de evangelização em casas, em povoados, em ruas, em bairros, em feiras, em lugarejos, né? Então, é um modelo típico assembleiano e de outras igrejas pentecostais também. Então, os irmãos buscavam locais mais amplos para atender a expansão da obra. Jesus curava, batizava com o Espírito Santo, operava milagres, cumprindo Atos 1 e 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Foi um crescimento acentuado, esplendoroso, e hoje nós temos aí realmente a igreja forte, robusta em todo o Brasil. Precisamos continuar evangelizando, precisamos continuar pregando nas roças, nos sítios, nos povoados, nas ruas, nas feiras, nas praças, em todos os lugares. Essa obra continua, nós precisamos continuar com esse evangelismo dinâmico. O evangelismo pessoal também é muito importante, mas o evangelismo de massa também é importante. Nós temos o evangelismo através de rádio, TV e agora, recentemente, através da internet, que é uma forma essencial hoje nos nossos dias, evangelizar através da rede mundial de computadores. Então, segundo os dados do IBGE, em 2010, que são dados aqui bem ainda atrasados, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de evangélicos. Claro que esse número já aumentou muito e nesse censo agora de 2022 nós vamos ver realmente esse número aí saltar muito. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. É de tradição pentecostal. Claro, as igrejas tradicionais têm sua parcela de colaboração para o crescimento, mas realmente em destaque esse crescimento são das igrejas pentecostais e agora as neopentecostais. Certamente a próxima pesquisa irá mostrar essa alta, a tendência de alta, né, em nosso país. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então, querido professor, querido aluno, vocês aí têm, neste dia de EBD, a oportunidade de debater, de discutir esse assunto sobre como as igrejas pentecostais cooperam para a salvação e libertação de vidas e de desenvolvimento de talentos e ministérios. Como Deus está operando em nossas vidas, em nossos corações, incendiando com a chama pentecostal o nosso Brasil. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que realmente não admitia o batismo no Espírito Santo, sinais de evidência em línguas estranhas, bem como o exercício dos dons espirituais. Agora, essas manifestações espirituais fundadas na Palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil, quando realmente nós temos consciência de que Deus
Ele tem a sua promessa para os nossos dias, não só para nós, para nossos filhos e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, que você possa, professor, aproveitar esse espaço, esse tempo que você tem para falar sobre o avivamento no Brasil, esse Brasil gigante, né, de mais de 220 milhões de habitantes, esse Brasil extenso territorialmente. Então, o Brasil é uma nação muito gigante, muito grande, muito forte. E a igreja precisa realmente explorar todo esse potencial, pregar a palavra de Deus, anunciar Jesus e vidas serem cada dia salvas e libertas pelo poder da palavra de Deus. A todos nosso muito obrigado, que os alunos possam aproveitar, possam discutir nas classes aí esse tema maravilhoso. Eu quero mostrar aqui para vocês nosso título. Hoje eu não mostrei o título, né? Apenas falei, mas está aqui, não é? O avivamento pentecostal no Brasil. Que coisa linda! A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. Visite nossas playlists e participe aí, né, dos nossos projetos, nossos vídeos. Nos ajude nosso canal a levar mais conteúdos para mais pessoas. A todos, nosso muito obrigado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Senhor da glória, que o Senhor possa avivar cada vez mais o nosso Brasil, salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, porque a Tua palavra nos diz que esta mensagem, esta promessa, diz respeito a nós, aos nossos filhos e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Senhor, nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.